Uma semana que promete movimentações importantes nos bastidores visando a eleição do esporte. Roda a vinheta e bora conversar sobre isso. Fala pessoal ligado aqui no canal do Lucas Holanda, tudo bem com vocês? Bora para mais um vídeo. Num vídeo que vai tentar destrinchar para vocês o cenário político que o esporte vive numa semana que tende a ser de novidades para todos os grupos que estão concorrendo nessa eleição do esporte. Ainda não tem chapas inscritas e eu vou falar disso nessa semana, mas existem movimentações e pré-candidatos, porque candidato de fato só quando inscrever a chapa e tiver tudo certo. Então deixa o like, se inscreve aqui no canal e bora lá. Vamos lá. Nesta semana, exatamente nesta segunda-feira, inicia o prazo para inscrições das chapas que querem concorrer nas eleições do esporte. O período de inscrição é desta segunda-feira até a sexta-feira, dia 5 de dezembro. E aí é uma semana muito importante porque, para além de toda a movimentação que já existe, é uma semana onde basicamente as últimas tentativas de costura, as últimas tentativas de composições políticas vão sendo feitas, porque a partir do momento que se inscreve uma chapa, dificilmente alguém volta atrás. E por que eu falo isso? Porque no momento temos 3 pré-candidatos à presidência do esporte. Branquinho, que ainda não tem o vice, Paulo Bivar, que já tem como vice Manuel Veloso, Manolo. Paulo Bivar, que é filho do ex-presidente Milton Bivar. Manuel Veloso também foi diretor da gestão de Milton. E o Grupo Leões pela Mudança, que tem uma pré-candidatura, mas ninguém sabe ainda quem será de fato o candidato. Nos bastidores, naturalmente, o nome que já é basicamente domínio público é o de Matheus Souto Maior, que foi vice-presidente de tecnologia do esporte durante algumas gestões. Então, esse é o cenário do momento. 3 pré-candidatos, um deles, ex-presidente do clube, Branquinho, que comandou o esporte em 2003 e 2004 e foi diretor de futebol aí em diversos anos, e um deles, vice-presidente de futebol em 87, quando o esporte foi campeão brasileiro. Esse é o cenário de momento. E aí, por que eu falo que é uma semana muito importante? Porque vamos começar e destrinchar o cenário de cada chapa. Branquinho, ele conversou aqui comigo no canal e eu perguntei a ele sobre a questão do vice. E ele disse que iria conversar ainda com pessoas de outros grupos, tentando uma composição, e que a escolha do vice dependeria muito do que acontecesse nessas conversas, sabe? E aí é óbvio que Branquinho, na cabeça dele, tem aí nomes para possivelmente serem vice-presidente dele, mas ainda não tem nada oficial divulgado, sabe? Então é uma semana que precisa avançar nisso, porque, repito, dia 5 de dezembro é o prazo final para as inscrições. Então, Branquinho vai se reunir, por exemplo, nesta terça-feira com Luciano Bivar, se não mudou nada do calendário. Era essa a previsão. Então, a tendência é que aconteça a reunião com o Luciano, aconteça a reunião com outras pessoas e o martelo seja batido para saber quem será o candidato a vice-presidente na chapa que terá Branquinho como candidato à presidência do esporte. E aí, naturalmente, também surgem questionamentos com relação ao departamento de futebol. Como vai funcionar? Quem teria um vice-presidente de futebol? Como é que seria isso? Seria todo mundo remunerado? São perguntas que estão no ar. Por exemplo, o ex-diretor de futebol do esporte, por várias gestões, Fred Domingos, chegou a falar num vídeo que seria diretor de Branquinho. Branquinho, porém, disse ao meu amigo Pedro Maranhão que não prometeu nenhum cargo, Então, ficou um discurso um pouco desencontrado. Então, é uma semana para a gente saber se vai ter ou não alguma novidade nesse aspecto. Com relação ao grupo 2, o grupo de Paulo Bivar. Paulo Bivar já tem o candidato a presidente, ele, e tem um candidato a vice-presidente, que é Manuel Veloso, o Manolo. E também já se fala em alguns nomes para o departamento de futebol, como Augusto Caldas,
como Thiago Petribu, e com outras pessoas compondo esse grupo, outras pessoas que passaram no clube durante as gestões de Milton Bivar, como Jurandir Gaioso, como Diogo Noronha, como Romero Bivar, que é irmão de Paulo e naturalmente filho de Milton. Então, é uma semana também que existe a expectativa de lançamento oficial da chapa, e aí a gente terá mais detalhes de composição e etc, tá? Então, pessoas desse grupo, ainda, pelo que eu ouvi, conversando com essas pessoas nos últimos dias, dá para dizer que elas queriam muito ter alguém do grupo Leões pela Mudança perto, né, trazer para perto o Leões pela Mudança, mas a tendência é que o Leões pela Mudança lance uma candidatura, e eu já vou puxando por eles agora. Por quê? Porque apesar de eles não terem oficializado Matheus Sotomayor como candidato a presidente, está muito óbvio que é o nome trabalhado pelo grupo, né? Não de agora, porque na eleição passada, o Matheus Sotomayor fazia parte, mas ele não foi o candidato a presidente. Quem foi o candidato a presidente foi Rafael Arruda. Essa configuração de agora, a tendência é que Matheus Sotomayor seja esse candidato a presidente. Ele já vem dando entrevistas, estava no Cast FC na semana passada, vai falar com a gente aqui também, quando de fato o martelo tiver batido, que vai ser ele. E a gente vive a expectativa pela oficialização da chapa do Leões pela Mudança. Nos últimos dias, até um perfil nas redes sociais, honestamente não vou lembrar o nome aqui agora, e não vou citar única e exclusivamente por isso, também não é nada contra o perfil, pelo amor de Deus, publicou uma foto de Paulo Bivar, juntamente com o Cadico. Não sei se era uma foto real ou se era alguma montagem, honestamente não sei. Supondo que haveria uma composição, e Cadico responde no Twitter afirmando que o único grupo dele era o Leões pela Mudança. Então eu acho muito difícil esse cenário de composição política e de junção de grupos, no caso desses três, nesta altura do campeonato. Me surpreenderia muito se alguma dessas três partes envolvidas, Branquinho, Paulo Bivar, e vou tratar Matheus Sotomayor, mas leia-se, Grupo Leões pela Mudança, abrissem mão da candidatura no momento. Me surpreenderia. Então, vamos seguir acompanhando e aguardando as oficializações. Eu acho muito importante, e vou falar aqui até de um ponto de vista de quem está completamente de fora, envolvido nesse processo eleitoral. Não, obviamente, estou fazendo meu papel aqui como jornalista, não tenho nenhum interesse em cargo político, de nada. Mas eu acho que é uma semana necessária para os candidatos à presidência do esporte mostrarem projetos, divulgarem nomes que vão compor uma eventual gestão em caso de vitória de algum deles, né? Então, porque algum deles vai ganhar. Então é importante que se divulgue, é importante que o torcedor saiba no que vai votar, porque se ficar no discurso de estamos conversando, vamos tentar uma composição aqui e ali, no momento certo a gente vai falar, se ganhar a eleição, o torcedor vai continuar às cegas e com poucas informações, muitas delas de bastidores. Então, eu acho que é muito importante que quem é pré-candidato no momento e, de fato, queira disputar a presidência do esporte, que se tenha transparência e detalhe o projeto que pretende levar para o clube caso seja eleito no dia 15 de dezembro e comandar o clube nesse mandato tampão em 2026, após as renúncias de Yuri Romão e de Rafael Campos. Esse é o cenário de momento, uma semana que a gente tende a ter evoluções em conversas, tende a ter martelo batido em várias situações, e é claro que a gente vai seguir acompanhando e trazendo todos os bastidores para vocês. Então, por favor, deixa o like, se inscreve aqui no canal se ainda não está inscrito, compartilha com todo mundo e um grande abraço. A qualquer momento, você já sabe, tivemos novidade, vamos publicar lá no Twitter, caso não dê para gravar um vídeo no momento, @LucasHolandaP lá no Twitter. Caso a gente tenha informação, consiga gravar o vídeo, a gente traz aqui logo para o canal no YouTube, abre live e vamos embora trazendo os bastidores, porque é muito importante que o torcedor esteja inserido nesse processo de eleição do esporte. A gente vai trazer sempre os detalhes para vocês, então é isso.
Grande abraço a todo mundo e vamos aguardar o que é que vem nessa semana nos bastidores dessa eleição. Um abraço, tamo junto e até a próxima.